Vamos à palavra dessa noite com esse tema, poréns da vida cristã. Poréns da vida cristã. E eu convido você então para caminhar conosco, caminhar comigo nessa palavra, sabendo que de alguma maneira, apesar das limitações do pregador, o Espírito Santo de Deus, ele sempre tem algo a nos dizer, e falar aos nossos corações. Então, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios 4, e nós vamos ler os versículos de 7 a 11. 2 Coríntios 4, de 7 a 11. Segunda Coríntios 4, de 7 a 11. Tem o texto, a porção da Escritura na tela, mas você pode acompanhar na sua Bíblia e, se puder mantê-la aberta durante a palavra bíblica, nós orientamos. 2 Coríntios 4, de 7 a 9. Eu lerei a revista atualizada, Almeida Revista Atualizada, nós chamamos de ARA, não é? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus pela leitura da Escritura feita. Porém, se aqui tivéssemos uma aula de português, e aqui agora, embora tendo a formação na área da educação, mas sem exercitar há um bom tempo, há anos, e não também tendo a formação em letras vernáculas, mas aqui nós temos na igreja gente que tem essa formação. Se como professor pudesse perguntar agora, se você lembra da palavra porém, do termo porém, em que categoria da nossa gramática ele está inserido, Então, alguém diria, certamente, que é uma conjunção, Uma conjunção e coordenativa. E uma conjunção coordenativa adversativa, Então, uma conjunção coordenativa adversativa. Eu falo isso com alguma propriedade, porque notei, graças a Deus, as professoras de português, já falei isso aqui e reitero, Parece que tinham muito mais paciência do que das matérias de exatas, As professoras de português tinham aquela paciência, então era o tipo de matéria, embora é a nossa língua, mas vocês sabem das regras, as muitas regras que nós temos na língua portuguesa, mas é sempre mais voltado às letras, e eu penso que as professoras, na sua grande maioria mulheres, não lembro de ter tido um professor de português, embora faça-se justiça, tive um professor, vou citar o nome dele, já não está entre nós, O professor de matemática chamado Hélio Poderoso, tinha uma paciência muito grande. E lembro também no colégio estadual Atendeu, um professor chamado Tadeu, que tinha uma paciência muito boa, e foram os anos que eu logrei algum êxito, em matemática. Mas nós sabemos que esse porém significa muito. Uma vez um advogado falou para mim, aqui da igreja, disse: pastor, em direito, uma vírgula, um ponto, ele está aqui sentado, uma vírgula, um ponto, um ponto e vírgula, faz muita diferença num texto, numa petição, e isso nós sabemos. Então, esse porém, ou os poréns da vida cristã, eles não são em vão. E nós sabemos que esse porém, ele introduz ou finaliza, essa conjunção, uma oração, um período cujo conteúdo faz oposição, ou restrição ao que foi dito na oração anterior, E aqui nesse texto, o apóstolo Paulo, ele, se você perceber dos primeiros versículos, ou até do capítulo anterior um pouco,
ele está tratando dos seus sofrimentos em relação ao fato dele ser um missionário. Porque assim como no encalço de Jesus haviam os fariseus, os herodianos, né, os escribas, aqueles segmentos religiosos, não é, judaicos, não é? E outros não, mas que ali ficavam no encalço de Jesus, também os judaizantes ficaram no encalço de Paulo, tá certo? Do apóstolo Paulo. Então ele vai aqui não fazer uma defesa, não é. Mas ele vai dizer à igreja em Corinto, essa igreja que para alguns é uma igreja complexa, uma igreja complicada, uma igreja que tinha problemas, uma igreja que tinha, no mundo gentílico, ela tinha situações que o próprio apóstolo Paulo teve que orientar e ser, muitas vezes, muito contundente, mas era uma igreja de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aqui está, então, falando dos seus sofrimentos, tá certo? Das sequelas que ele levava pelo exercício do seu ministério, não apenas ele, mas também os apóstolos, não é? E ele cita no versículo 7, que foi o primeiro que nós lemos, esse texto maravilhoso, que há 3 anos atrás preguei aqui sobre vasos, né? Os vasos, num outro sentido, mas pegando um pouco desse texto, mas no dia do pastor, não é? Que nós pregamos aqui, mas no versículo 7 ele diz que esses vasos de barro, e nós temos o texto, diz que temos, porém, esse testemunho, esse tesouro, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, não é? Então, esses vasos de barro, eles eram muito comuns na época antiga. As pessoas, elas utilizavam para guardar, às vezes, não coisas tão preciosas, mas eram usados também para guardar, às vezes, tesouros, né? Eu sei que há muito mito, muitas vezes, aí na chamada botija de ouro, que está no final do arco-íris, né? Isso aí não tem nada a ver com o que nós estamos aqui falando. O fato é que o vaso de barro era usado para guardar documentos, para preservar documentos, não tanto para, como já falamos em outro tempo, para embelezar, para estar numa sala, não. Eles eram usados com esse objetivo. Há anos atrás, e não faz muito tempo, descobriram dentro de vasos de barro, né, os chamados rolos do Mar Morto, que eram porções das Escrituras, né, lá do livro de Isaías, bem antigos, então, e preservados dentro do vaso de barro. Mas nós sabemos aqui, então, que eles, pelo fato de serem vasos de barro, porque nesse tempo tinham vasos de madeira, né? Tinham vasos muito menos comum, mas vasos mais resistentes, né? De metais, mas já eram em menor quantidade. Mas pelo fato de serem vasos de barro, eles eram facilmente quebráveis. Eles eram frágeis. Assim como até hoje os vasos de barro são. Então nós percebemos então, a título de introdução, que nesses versículos o apóstolo Paulo estabeleceu também um duplo contraste, não é? Aqui nos versículos 8 e 9, porque esse tesouro em vaso de barro é o Evangelho, nós sabemos. Entendemos assim. Dentro de pessoas, de vidas, que são os vasos de barro, que preservam esse tesouro que é o Evangelho e que vivem o Evangelho. Mas, de outro lado também, nós temos a fraqueza humana. Porque o próprio apóstolo Paulo, nesse versículo 7, ele disse para que fique claro que a excelência do poder é de Deus e não de nós, não é? Nós somos vasos de barro, mas é Deus quem detém todo o poder, todo o poder. Ou seja, nós somos frágeis, guardamos um tesouro maravilhoso que é o Evangelho de Cristo, que transforma a nossa vida, mas isso nós fazemos e somos não pelos nossos méritos, não porque somos excelentes, mas por causa da excelência do poder de Deus. Então, isso precisa ser dito e entendido de forma clara. E aqui nós percebemos então, nesses versículos 8 e 9, se eles lidos despercebidamente, irmãos, parece um jogo de palavras semelhantes, não é?
os termos que o apóstolo Paulo vai usando. E se não lermos os poréns e os não que aparecem, né, os nãos que aparecem também, parecem eles os termos mais semelhantes, não é? Do que contraditórios ou paradoxais. E aí nós vamos fazer isso na prática agora, não é? Na tela seguinte, nós vamos, não, anterior mesmo, vamos ler esses mesmos versículos sem o porém não, tá certo? Porém não. E nós vamos perceber como esses termos se assemelham, tá certo? Eu botei ali minúsculo a letra bem pequena para não retirar, porque lembrei lá da escritura lá em Apocalipse que ninguém deve retirar nada, né, da escritura, então coloquei ali entre parênteses. Vamos ler juntos esses 3 versículos, mas sem o porém não. Leiamos. Em tudo somos atribulados, angustiados, perplexos, desanimados, perseguidos, desamparados, abatidos, destruídos. Então, nota a semelhança, não é, de algum termo com outro. Quando lemos sobre atribulados e angustiados, perplexos e isso que gera um desânimo, perseguidos, desamparados, abatidos, destruídos, mas não são sinônimos. Nós percebemos aqui, e a forma que veremos destes 2 versículos, 7 e 8, não sucessivamente, ou seja, falarmos sobre o versículo 7 e o versículo 8, e o versículo 9, não, mas vermos por blocos. 2 blocos que nós entendemos que mais precisamente os versículos 8 e 9 trazem, que é o bloco de dentro e o bloco de fora. Aquilo que é imanente a nós e aquilo que está transcendente a nós. Aquilo que está dentro de nós e aquilo que está fora de nós. E aí nós vamos perceber primeiramente o que está por fora, nesses versículos 8 e 9. Atribulados. A atribulação ou tribulação, não é? Que aí são sinônimos mesmo, é algo que acontece dentro do campo exterior e não interior. Embora o reflexo possa ser no interior, mas a tribulação é algo que acontece fora de nós. Acontece no mundo tangível, acontece no dia a dia das nossas vidas, acontece nas maneiras que muitas vezes nós temos que enfrentar e lidar com situações difíceis de lidar, dentro da família, fora da família, no ambiente de trabalho, com a nossa nação, não é? Porque somos cidadãos, na igreja, no relacionamento pessoal. Então, é algo que acontece fora, atribulados. E isso acontece com todas as pessoas. E acontece também com gente que é crente e como não. Tá certo? E muitas vezes nós precisamos entender a tribulação como algo não, muitas vezes vindo por elementos ou por fatores que são contrários àquilo que muitas vezes nós achamos que vem para nos destruir, mas que fazem parte da vida, tá certo? Então, a tribulação, a perplexidade, o apóstolo Paulo ele deixa claro também algo que acontece fora de nós. Não é? Ficamos perplexos, espantados, muitas vezes surpresos. Não é? À medida que a gente vai tendo a idade avançada, parece que não há mais novidade. Não é? Eu já posso olhar para trás, no âmbito de igreja mesmo, nas questões eclesiásticas, eu confesso aos irmãos que não vejo nada como novo. Mas olha que às vezes a gente se espanta. Olha que às vezes a gente fica surpreso. Não é? Olha que muitas vezes ou algumas vezes nós ficamos perplexos. E é algo que acontece fora. A perseguição, perseguidos aqui no sentido não de uma perseguição para o impedimento de exercitarmos a nossa fé, porque hoje nós sabemos que diante de tantas mazelas que temos no Brasil,
mas o nosso exercício de crença e de outras, né, assim, de outras crenças, ele é livre. Nós queremos crer que aqui chegamos e aqui estamos e não tem ninguém aqui me policiando, né? Investigando para ver o que é que eu falo aqui, qual é o discurso. Não, não. Nós chegamos aqui na liberdade de cultuar. É a liberdade de culto que temos. Então não entenda a perseguição nesse sentido, que alguns irmãos nossos passam em outros países e passam mesmo. Nós tivemos o DIP aqui, o domingo da igreja perseguida, há meses atrás, e nós percebemos isso. Mas essa perseguição aqui, ela, fora de nós, acontece com pessoas que nós não fizemos, às vezes, mal algum. Nós não as temos como inimiga, não é? São pessoas que elas, às vezes, encontram ou nós encontramos no decurso da vida e que percebemos que elas querem e procuram o nosso mal. Buscar ou puxar, não é, o nosso tapete. Porque na visão doentia, e isso pode ser configurado sim como uma doença, essa pessoa, quem sabe, ela diante, não é, do olhar que ela tem para a sua vida, vê a sua vida, vê a sua família, não é? Ela olha a sua forma de ser, e hoje a gente está vivendo num mundo tão estranho, meus queridos, que as pessoas às vezes antipatizam com o jeito de ser da pessoa, não é? Será que foi só uma vez que você ouviu alguém dizendo assim, não, eu não gostei de fulano, e por quê? Qual foi a causa que fez? Não, porque me olhou assim, atravessado, não é? Não gostei, antipatizei com ela. Então, nós sabemos que em casos muito graves, e eu não estou falando de algo assim corriqueiro ou superficial, não, mas é gente que muitas vezes ela quer o nosso mal, não é? Ela quer o nosso mal. E nós temos isso. Não foram só os personagens bíblicos que passaram por isso. Às vezes no ambiente de trabalho, meus queridos, nós temos gente, colega de trabalho está lá com você e eu fico pensando a agonia que é. Você vê todo dia, você vê, porque no ambiente de trabalho a gente vê as pessoas muito mais do que os filhos, do que a esposa. A gente passa mais tempo lá e você tem que conviver com gente que você sabe que é traíra. É gente que quer puxar a sua perna, quer lhe travar, quer lhe entregar ao chefe, entendeu? Ela quer, e ela faz isso. E como nós vamos, então, lidar com isso? Isso está fora de nós. É o que o apóstolo Paulo está colocando, e ele passou isso. Ele foi vítima disso. Muitas vezes foi questionado até o apostolado, né, do apóstolo Paulo, se ele era apóstolo ou não. E nessas 4 aí, questões relacionadas ao que acontece fora de nós, nós temos os abatidos. Eu coloquei entre aspas aí os feridos, né? Abatidos. O apóstolo Paulo disse que ele foi e os apóstolos também sofreram, e nós não também ficamos isentos dos abatimentos na caminhada da vida cristã. Muitas vezes ou algumas vezes, dependendo da situação, dependendo do contexto de cada pessoa, nós ficamos abatidos ou nós somos feridos, não é? Nesses anos de ministério pastoral, já ouvi gente por muitas vezes dizendo, pastor, mas eu me feriu, né? Ouvi isso, alguém falou aquilo, e não é gente que está distante não, porque é o que eu penso, irmãos, e por isso falo, o que nos machuca não é aquilo que é falado por gente que nós não temos uma afinidade, não. Alguém pode até falar, a gente pode até discordar, ficar chateado e tudo, mas não nos dói, não é? Não nos dói, mas como nós nos sentimos feridos, ouvindo algumas palavras por gente que nós amamos, por filhos, por cônjuges, por irmãos da igreja, não é? Por pessoas que nós, muitas vezes, quem sabe, até ajudamos, não é? Botamos o ombro e ajudamos em algum momento, e
a ferida veio. Então, essas 4 questões, tão bem entendidas, elas acontecem fora de nós. Desses 2 versículos 8 e 9. E o que é que acontece por dentro, em nós? Aí ele vem e faz o contraponto. Para cada palavra, porque não estamos analisando, como eu disse, sistematicamente os versículos, mas por esses 2 blocos, não é? Então, a questão agora é lá dentro. Porque se nós somos atribulados, porém não angustiados. E angústia é um termo que vem lá do grego, né? E tem também no hebraico, porque o livro de Salmo é um livro que fala muito em angústia, né? Mas na língua grega, angústia é aquele sentimento, né? É aquele momento como se faltasse o fôlego, né? É uma espécie de sufocamento. Você fica sem poder respirar, não é? Pode ser também atribuído à expressão que algumas pessoas usam, ficou sem chão, não é? Procurou algo sólido e não tinha nada. Então, mesmo atribulados, e nós passamos a tribulação ou tribulação, mas isso não nos leve à angústia. E, inclusive, etimologicamente, uma dos entendimentos dessa palavra, né, é como se a angústia, devido à tribulação, a vida perdesse o seu brilho, né, o seu fulgor, e a gente começa, então, a ceder à angústia dentro desse aspecto. Então, porém, não angustiados. É o primeiro porém, não é, que nós precisamos estar atentos aqui dentro da nossa vida cristã. O segundo porém é porém não desanimados, não é? Porque se por fora nós ficamos perplexos, surpresos às vezes por algumas coisas que acontecem, não é? Fora de nós, por dentro nós precisamos entender que nós não devemos desanimar. E desânimo é um negócio interessante, ele é até contagiante, sabia? Desânimo. Porque através da palavra de alguns, outros desanimam. Eu lembro lá quando foram olhar a terra prometida, né, e ali escolheram 12 espias, no retorno deles, né, do relatório dos 10, ali já tinha contagiado toda a comunidade de Israel. Porque enquanto Josué e Caleb diziam, olha, na realidade eram gigantes, eram homens grandes, maiores do que nós. Os frutos que vimos eram saborosos, eram grandes, a terra é boa. Nós podemos conquistar essa terra. Mas eram 2, e embora os 2 ali mantiveram as suas palavras, mas os 10 restantes, que nós não sabemos o nome de nenhum deles, porque é como eu estava lendo, ou tinha lido, não é? Aqueles que não é apenas uma questão de pensamento negativo, mas é que se deixam abater e abatem, tá certo? Eles não serão lembrados. Eles não serão lembrados. E nós não lembramos nenhum nome daqueles outros 10 espias. E a fala deles, o discurso deles, o relatório deles contagiou a congregação, de tal forma que o povo, em vez de ir para a terra prometida, o povo ficou cerca de 39 anos em frente à terra prometida, em Cades Barnea, olhando para ela, mas sem conquistar. Eu tinha um professor no seminário que ele disse, olha, aqui porque o povo não tinha um exército coeso, não tinha homens de guerra, e aqui então não era propício ter mesmo a conquista da terra. Mas nós não percebemos isso nas Escrituras. Não percebemos. Ao contrário, nós tínhamos ali um Josué e Caleb que eram valentes, que eram homens de guerra, não é? Então, o fato do desânimo, ele vem ao nosso coração, à nossa vida, movido também, é claro, pode ser algo pessoal, mas é muito também daquilo que nós recebemos ou permitimos que chegue até nós. Então, porém, não desanimados, não é? Se há motivos para desanimar na nossa vida, e quem sabe alguém até pode dizer, porque eu fico pensando, irmãos, pensem comigo, não é? Às vezes as lutas que uma mãe pode enfrentar com um filho, não é? Pode enfrentar com o esposo, não é? A própria pessoa pode lidar com algumas situações,
que ela gostaria de romper, de poder vencer, de estar liberta, e por anos e anos e anos. Eu vi casos aqui de oração, de pedidos de oração, de causas na justiça que já estavam já há 14 anos, quer dizer, é um tempo bom, não é? 14 anos você esperando, e isso pode causar desânimo. Pode causar desânimo a gente poder esperar por algumas pessoas que a gente olha e vê assim que elas parece que não se consertam nunca, não é? Elas são as mesmas, às vezes até um arrependimento temporário, mas depois voltam às mesmas práticas, não mudam nada, não é? Então isso pode trazer desânimo. Mas o apóstolo Paulo vem para mim, para você nessa noite e diz: olha, se nós ficamos perplexos, nós não devemos ficar desanimados. Não desanimados, não é? O desanimado é aquele que desanima e que para, porque o desânimo até eu e você nós podemos sentir, não é? Nós podemos, é claro, nós não somos feitos de ferro, nós somos vasos de barro. Mas permanecer no desânimo de tal forma que ele me paralise, que ele me prenda, não. Então, porém, não desanimados. E aí nós temos o terceiro porém, que é porém não desamparados. E nós percebemos que lá, enquanto acontece por fora a perseguição, não é? E aqui eu trouxe apenas alguns exemplos, em relação a alguém que se faz o nosso inimigo, embora nós sabemos que inimigos nós não temos nenhum. Nós temos um arqui-inimigo, que ele é nosso porque é Satanás. Mas as pessoas, às vezes, nós nos enganamos que elas são as nossas inimigas. E a postura delas é assim, feito porque é próprio delas. Nem sempre. Aquilo ali nós sabemos, né? Porque conhecemos um pouco a estrutura humana, e os ardis, muitas vezes, de Satanás, que usa, sim, pessoas, mas que nós precisamos estar atentos em relação a esse desamparo que, diante de um momento, quem sabe, de perseguição, nós podemos sentir. O desamparo, sentirmos sós, não é? Às vezes a gente está no meio de uma multidão, irmãos, e a gente, às vezes, se sente só, não é? Falando ao Unidos em Cristo, há um tempo desse, eu falei sobre a diferença entre solidão e solitude. A solitude, ela é boa. Ela tem um aspecto positivo. Por quê? Porque a solitude é diante daquele alvoroço todo que às vezes está. Aquela situação de barulho que muitas vezes ele impossibilita até de você pensar para agir melhor, você procurar, como Jesus fez, um lugar solitário. Seja para orar, seja para pensar, seja, quem sabe, só para ver o mar, o barulho das ondas, seja só para ouvir o canto do pássaro. Mas isso é bom, é a solitude. Mas a solidão não. A solidão, quando nós sentimos sozinhos, não é? Nós, irmãos, na realidade procuramos alguém para nos amparar porque é engodo. É um engano, não é? Que muitas vezes as pessoas pensam de que podem viver sozinhas sem necessidade de alguém, e nós sabemos isso, que não conseguimos. Então, desamparados, não. Por isso que eu até penso que as músicas que tem evangélicas no contexto, não é? E dizem: Senhor, por que me deixou sozinho, né? Não me deixe sozinho, nem por um minuto, né? Por favor, Senhor, não me deixe. Elas não têm um alinhamento com as Escrituras. Porque não é Deus que nos deixa. Não é o Senhor Deus, o eterno Deus, que nos desampara, não. Inclusive, Ele independe de local. Ele está em todos os locais, não é? E não quero nem entrar aqui nas minúcias, que muitas vezes nos ocorre de nós lá dentro mesmo podermos decidir sair. Pense no um escritor evangélico que usou como um guarda-chuva de Deus, e a gente, propositalmente, a gente saiu dali de baixo, não que fosse uma proteção, porque nós estamos sujeitos às situações de tribulação, de tudo que
qualquer outra pessoa passa. Com uma diferença que nós cremos que Deus nos fortalece, que Deus nos anima, que Deus traz paz ao nosso coração. Mas nós saímos às vezes, ou alguns saem, e depois olha para cá e diz: Senhor, por que o Senhor saiu do lugar? Não fui eu que saí do lugar. Foi a minha conduta, foram os meus passos que conduziram. E então desamparo não, porém não desamparados. Meus queridos, é maravilhoso quando nós percebemos que mesmo sem nós visualizarmos, a presença de Deus, ela é real em situações de livramento na nossa vida. Nós temos aqui pessoas que tiveram grandes livramentos, seja num trânsito, seja numa BR, que não é como aconteceu comigo, seja em situações outras, seja dentro de casa. Não é? Eu vi relatos de pessoas que caem dormindo, não é? E que se feriram. A proteção de Deus, o cuidado de Deus nesse sentido, em relação ao livramento, creio plenamente que a poderosa mão de Deus em situações adversas na nossa vida está sobre nós. Porque algo poderia ter sido pior, como muitas vezes nós ouvimos e falamos. Mas naquele momento houve grande livramento. Por quê? Porque não houve desamparo. A presença de Deus estava ali. Na trajetória do povo de Israel pelo deserto, havia a presença de Deus ali, inclusive manifesta. Ali claramente na coluna de fogo. E na nuvem que os conduzia. A presença de Deus, quando se fala de que esse Deus ele está perto de nós. E não longe. Então, porém não desamparados. E o último ponto que acontece, a última situação que acontece por dentro de nós, em relação aos poréns da vida cristã, é o porém não destruídos. Porque, como disse, por fora abatidos, feridos, mas não destruídos. Não é? Esse destruído aqui, ele tem o sentido, inclusive, de que você pode até cair. Você pode até cair, mas você não fica prostrado. Você não, esse abatido aqui não é no fato de que você morreu, como a expressão que se usa, fulano foi abatido. Não. O abatido aqui é que ele teve até a queda, mas não permaneceu caído. Porém, não abatidos. Ou seja, nós sofremos sim as mazelas, as sequelas de situações da nossa vida, mas nós precisamos entender que o abatimento aqui, nesse sentido, e a destruição não nos alcança, não é? Por quê? Porque se cremos nesse ponto em relação a uma destruição que acontece sem o aval, sem o olhar de Deus, sem a situação de Deus estar olhando para mim e podendo buscar em minha vida, não é? Aquilo que eu tenho em sintonia com Ele, que é a minha fé, nós então sabemos que essa destruição não acontece sem antes passar pelo olhar de Deus. Então nós, irmãos, entendemos, pois, que esse texto do apóstolo Paulo, com esses poréns, ele vem para nós, para nos chamar a atenção de leituras que nós fazemos da vida, de situações que parecem que é o fim, mas que elas não devem nos dar a última palavra. Então eu gostaria de deixar essa palavra aqui com você nessa noite, não é? E que os que são crentes em Cristo Jesus, os que são discípulos, não é? Os que são evangélicos, pudessem entender que somos sim vasos de barro, susceptíveis a quebrar, frágeis nós somos, e sustentados pela graça e misericórdia de Deus. Para aqueles que ainda aqui não professam, quem sabe, nenhuma fé, ou têm até um credo, mas que têm sido também vitimados esses poréns, não é? Ou aquilo que tem provocado na sua vida, as atribulações, as perseguições, as adversidades, que você também pudesse se agarrar naquele que detém todo o poder. A excelência, como disse o apóstolo Paulo, do poder dele é algo maravilhoso, e que
a sua vida possa estar então em conexão com esse Deus. Essa é a palavra que nós gostaríamos de deixar à igreja aqui nessa noite. Tesouros em vasos de barro. E nós sabemos da fragilidade nossa diante das situações, e o apóstolo Paulo colocou aqui, a tribulação, perseguição, os abatimentos que sofremos, as situações da vida, e que nós precisamos ter maturidade suficiente para lidar com elas. Porque o desespero não é a saída e não é o caminho. Então, mais do que oração, nós gostaríamos, nesse momento, de incentivar você a tomar uma decisão, ter uma atitude coerente. E o grande passo para as decisões importantes na nossa vida, não tenha dúvida, é reconhecer a sua fragilidade, a sua pequenez. É claro que tem algumas pessoas que confundem isso com a baixa autoestima, né? Não, nada disso. É reconhecermos que existem situações que passamos no primeiro bloco, do bloco de fora, não é? Que nós não temos, meus queridos, como lidar com elas, com a nossa sabedoria, com as nossas ferramentas, com as nossas habilidades. Elas são maiores do que a gente. Mas uma atitude de reconhecer, Senhor, eu na realidade sou o vaso de barro, frágil, e preciso do oleiro. Eu careço, eu necessito da tua mão, se preciso for, quebrando a minha vida e fazendo de novo um vaso novo, para que tudo aquilo que acontece no primeiro bloco, aquilo que acontece dentro de mim, que nós tratamos no segundo bloco, né? O porém não, porém não, porém não, porém não. E isso seja vivenciado na sua plenitude e não de maneira superficial ou teórica. Então, é uma palavra que vem para aquilo que lidamos no tempo de hoje. E que às vezes minimizamos ou maximizamos, não é? Ou às vezes as pessoas dizem, não, isso não tem importância, é de menos importância. Mas principalmente as que acontecem lá dentro, porque as lutas internas são piores que as lutas externas, não é? Nós precisamos estar bem atentos, porque nós temos que lidar com elas com muita graça de Deus. Então, não minimizar, dizer que não, está tudo bem, não é? Eu lembro de alguém que disse que estava tudo bem, mas o filho estava morto. E ela, quando chega em casa, junto com Eliseu, o profeta, porque ela não tinha filhos, e o profeta Eliseu orou para que se abrisse a madre dela, não é? Lembra dessa história? Não é? Depois ela vai dizer, eu por acaso pedi algum filho? Para que o Senhor me desse e agora o menino está morto? Não é? Mas ela disse lá, quando o profeta perguntou, está tudo bem? Ela disse, está tudo bem. E não estava. Talvez por essa mania que nós temos, e não abrirmos o nosso coração para quem, às vezes, não vai sentir as dores que nós sentimos, ou se compadecer, aliás, das nossas dores, não é? E dizemos mecanicamente, não é? No automático aí, está tudo bem. Mas só você sabe, e os que estão mais perto de você sabem que aí nem tudo está tudo bem. Então, o grande passo é reconhecer a dificuldade, a fragilidade. Não queira colocar panos quentes, remendo, tá certo? Numa situação que precisa uma atitude. E uma atitude
interna, de lidar com questões internas, com o porém não. São como escudos, porém não, porém não, porém não. São escudos que nos defendem de algo que vem e que, em contrapartida, nós temos de lidar, não é, com algo maior do que aquilo que nos vem. Então, nós gostaríamos, nesse momento, de orar juntos com alguém que tem passado um contexto como esse. Um contexto onde fora e dentro, não é, acontecem situações. As de dentro, elas precisam ser firmadas no porém não, e as de fora, elas precisam ser lidadas claramente e abertamente com a visão da excelência do poder de Deus, porque é Deus quem nos fortalece. É o seu caso? Se for o seu caso, eu gostaria que você ficasse em pé, onde você estiver, para que nós pudéssemos orar juntos aqui, não é? Uma situação que vem e que, no contexto de fora, não é? Fora de nós, ela traz implicações para dentro de nós e muitas vezes nós ficamos, não é, como que sem saída. Saída nós temos, mas ficamos como que sem saída. Nós nos sentimos abatidos, feridos. Fique em pé em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado pela tua bondade. Essa bondade que nos segue. Porque de fato quem nos segue é o Senhor. Que é a essência da bondade e da misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque em situações da caminhada cristã, na vida cristã, isso não aconteceu apenas com o apóstolo Paulo e com os discípulos, apóstolos, os servos do Senhor do passado. Isso acontece com gente hoje. Nós te pedimos, ó Deus, a tua graça sobre nós. Nós te pedimos, ó Deus, a tua mão poderosa, a manifestação clara do teu poder sobre nós. E que em nós não haja nenhuma resistência em reconhecermos que somos como vasos de barro, Senhor. Tão frágeis, Senhor. E que precisam ser quebrados, se necessário for, para que possa ser um vaso novo. Muito obrigado porque o Evangelho propicia isso. Uma transformação, uma mudança. É o Deus que não descarta, mas pega aquilo que foi quebrado e faz algo novo, como é o vaso. Muito obrigado, ó bendito oleiro das nossas vidas. Muito obrigado, ó Senhor, que nunca nos desampara. Nós é que muitas vezes saímos do teu caminho, Pai. Ó Deus, olha para o meu irmão, minha irmã, que está em pé nesse momento. E dá vitória, Senhor, nas circunstâncias que cada um tem passado. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.